navio que naufragou. Paulo está com Timóteo e ele diz: Timóteo, é melhor circuncidar você. Paulo, de alguma maneira, estava ensinando que para Timóteo ser salvo ele precisava ser circuncidado? Não. E isso fica muito claro quando nós observamos o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 3, ele diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Mas então Timóteo é para circuncidar e Tito não? Exatamente. Isso não é contraditório de maneira nenhuma, porque Timóteo, ele diz: Timóteo, circuncisão não é fundamental, não é essencial, mas é melhor você circuncidar. Porque então, quando nós estivermos ali no contexto dos judeus, eles não vão colocar empecilho para nos ouvir. Então, faz a circuncisão. Mas com Tito era diferente, porque queriam obrigar Tito a ser circuncidado como condição de salvação. E Paulo diz: não. Porque se eu deixo circuncidar Tito dessa maneira, eu vou estar concordando que ele é salvo por causa da circuncisão. E então eu não vou permitir. Percebe que não é incoerente, e pelo contrário, é muito coerente? Ainda em Gálatas, capítulo 5, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha como ele fala de maneira dura. Não entrem nessa. E o texto escrito aos Gálatas tratava exatamente disso. Gálatas insensatos, vocês estão voltando às velhas práticas. Vocês são livres. Mas aqui em Coríntios, de maneira muito sábia e coerente, ele diz: eu vou me prender a vocês. E ele faz assim com os judeus, e então lá no verso 21, ele fala dos gentios, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar, de novo a palavra ganhar, os que vivem fora do regime da lei. Fora da lei aqui é aqueles que vieram de fora do contexto judeu. Ou seja, quando Paulo estava em meio aos judeus, ele não ia comer carne de porco. Para quê? A carne, o sabor da carne de porco era mais importante do que ele ser ouvido pelos judeus? Ele diz: não, eu vou me fazer como judeu, eu vou me comportar como judeu. E aí você, que é um ávido leitor das Escrituras, vai se lembrar de um momento que Paulo repreende Pedro, porque Pedro estava se aderindo ao movimento do farisaico, ali dos judaizantes, e Paulo repreende Pedro. Mas Paulo repreende o apóstolo Pedro porque Pedro estava se submetendo aos costumes por medo. E Paulo diz: Pedro, agora você se tornou repreensível. Você não deve ter medo. Percebe que Paulo sabe da liberdade, ele sabe que essas coisas não salvam, mas ele diz: isso é só diferença de opinião. Então não coloca isso como um assunto essencial. Ainda terminando o que eu havia comentado sobre o estudo de resolução de conflitos, se é uma diferença de opinião, a gente tolera. Simples assim. Mas se envolve um pecado, então não há como tolerar. É necessário que haja, então, exortação, confissão e arrependimento. Há uma diferença muito grande entre uma diferença de opinião e um pecado. E nós, dentro da igreja, discutimos demais por causa de opinião. Quando, na verdade, nós deveríamos estar unidos por aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, a gente deixar para lá. É isso que ele fala com Timóteo, instruindo em sua carta pastoral, dizendo: Timóteo, não enverede por essas discussões sem fins, fábulas de velhas caducas. Isso não vai levar ninguém a nada. Não fica discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Pensa naquilo que é essencial. Se alguém chega para Paulo e diz: olha, eu vou para o céu, mas é porque eu fui circuncidado. E Paulo diz: não, isso é essencial. A salvação é somente, unicamente, suficientemente em Cristo e nada mais. E se qualquer coisa for colocada no lugar como condição de salvação, então o sacrifício de Cristo, como ele diz, de nada vos aproveitará. Você está tentando anular a obra de Cristo. Percebe como ele trata de maneira diferente um assunto que é essencial daquilo que é periférico? Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em Romanos 14. Ele também instrui sobre esse mesmo assunto.
E ele usa expressões muito importantes de entendermos aqui. Eu não vou ler todos os versos. Romanos 14, no verso 1, ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O débil aqui é o mesmo fraco que ele trata em Coríntios. Verso 2, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Verso 3, quem come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Agora, olha o que ele diz aqui no verso 5. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, em coerência com o texto de Coríntios, é haja conforme a sua consciência. Você acha que você pode comer carne de porco? Haja conforme a sua consciência. Mas se o seu irmão estiver diante de você e você sabe que aquilo vai escandalizar, aí é o que ele nos ensina lá no capítulo 9 de Coríntios e no capítulo 10. Deixe de comer, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência dele. Porque você está na frente dele, mas lá na sua casa, de porta fechada, haja conforme a sua consciência. Percebe que não é hipocrisia? É colocar o irmão, e ele usa essa nomenclatura de fraco ou de débil, aquele que é imaturo na fé, aquele que ainda não tem tantas informações, convicções. Ele diz, essa pessoa é valiosa, sabe por quê? Em Romanos 14 ele diz, porque o Senhor o acolheu. Quem é você então para expulsar alguém que foi acolhido por Cristo? Se Cristo salvou, você vai repugnar, afastar, expulsar aquela pessoa porque ela tem uma opinião diferente de você? E então na igreja nós ficamos discutindo sobre roupa, cabelo, bateria, tatuagem, bebida, comida. E ele diz, gente, isso só divide vocês. Se isso escandaliza o outro, não faz. Pronto. Mas não é isso que vai te levar para o inferno, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ainda em Romanos 14, ele diz, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Verso 10, tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Todas as coisas para o homem são limpas. Irmãos, tem algum alimento que vai te levar para o inferno? Não. Tem algo nesse mundo condenado por si, envolvido, que vai te condenar? Não. Você foi liberto. Mas você deve então se valer e usufruir de todas essas coisas em qualquer circunstância, em qualquer contexto? Também não. Porque nós temos um testemunho a dar. E esse testemunho é baseado naquilo que a pessoa que está se relacionando comigo conhece. Se ela é madura, imatura, se ela já conhece essas verdades ou não. E eu preciso então desenvolver um relacionamento a fim de ganhar aquela pessoa. Ganhar a consideração, ganhar o ouvido, ganhar a atenção. E então com o meu testemunho, vida e anúncio do Evangelho, aquela pessoa vai amadurecendo. E aqui em 1 Coríntios 9, ele está falando todos são salvos. Ele nem está falando de evangelismo. Está falando de crentes que eram gentios e agora são crentes, e judeus que agora são crentes. Então, ele diz, verso 22, voltando a 1 Coríntios 9, eu fiz-me fraco para com os fracos. Por isso eu fui ler lá em Romanos 14. Acolha o que é débil na fé. Quando ele diz acolha o que é débil na fé, ele está falando para você fazer aquilo que ele fez. Eu fiz-me fraco para com o fraco. Irmãos, como nós temos uma mania de nos sobressairmos.
Quando a gente acha alguém que é mais simples, mais humilde, às vezes de entendimento, às vezes a gente quer esbanjar todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, toda a nossa altivez. E Paulo diz, não faz isso não. Faça-se fraco para com o fraco, com o fim de ganhar o fraco. Ganhar a atenção, ganhar então o direito de ser ouvido. Ele não está falando de salvação. Fiz-me tudo para com todos. E aqui eu preciso, de novo, abrir um parêntese e explicar, porque essa expressão de Paulo, ela abre caminho para todo tipo de prática pragmática dentro das igrejas evangélicas. Sabe, há um texto, esse texto é combinado com o texto deixa eu só conferir aqui, 2 Coríntios, que é completamente mal interpretado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. As igrejas evangélicas em torno do mundo usam esse versículo combinado com aquele de 1 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. As pessoas leem esse verso e diz, eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho toda a liberdade. O apóstolo Paulo argumenta sobre isso lá na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, aqui em Coríntios. Então nós vamos pecar? Não. O Espírito te dá a liberdade da escravidão da lei. Você é salvo pela graça. Você é livre de ter que cumprir pontos específicos da lei para ser salvo. É essa a liberdade. E a liberdade que é conquistada por Cristo de você orar e ser ouvido. Liberdade de entrar no Santo dos Santos quando você entra para o seu quarto em secreto e ora para o seu Pai que te ouve em secreto. É essa liberdade, essa ousadia, como ele diz. Mas as pessoas então usam aquele texto combinado aqui com o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, dizendo, olha, eu fiz-me de tudo para com todos. Ou seja, se eu preciso atrair as pessoas para dentro da igreja, eu vou fazer de tudo. Porque onde há o Espírito, há liberdade. Você quer cair no chão, caia. Você quer pular, pule. Você quer bater palma, bata. Você quer soltar foguete, quer colocar jogo de luz, fumaça. Não é disso que ele está falando. Eu não tenho dúvida de que Paulo não se submeteria a práticas estranhas e erradas para ganhar alguém. Não é nesse sentido. Ele está falando de você se colocar em uma situação de humildade, de submissão, de paciência. Basta que a gente decore o fruto do Espírito. Longanimidade, alegria, domínio próprio, mansidão. Eu sempre repito isso aqui, para ver se a gente decora essas coisas. Tudo faço, ele diz no verso 23, por causa do Evangelho. Então quando ele diz que eu me fiz de tudo, eu fiz de todas as coisas possíveis para que essas pessoas então fossem acrescidas, edificadas. Eu abri mão de comer carne, eu abri mão de um casamento, eu abri mão de uma série de coisas, de uma casa confortável, eu abri mão de ter a renda de sobra do meu trabalho, por amor a vocês, por obediência à minha vocação. Tudo eu faço por causa do Evangelho. Então, ele encerra esse trecho aqui do capítulo 9, dando exemplos de esportes aqui. E é bem interessante esses exemplos que ele dá. Não precisamos entender os detalhes aqui. Basta nos saber que em Corinto havia uma prática muito famosa das Olimpíadas, dos esportes. E havia, então, as competições de Atenas, que eram maiores, e pegavam uma grande região, mas havia uma competição, digamos, regional ali em Corinto, e isso envolvia toda a cidade naquela época. E ali você tinha todo tipo de esporte sendo praticado naquela época. E Paulo, ele sabe que quando ele ilustra com esses esportes, as pessoas todas entenderiam o que ele está dizendo. Porque aquilo era muito admirado, a cidade inteira parava para observar os atletas. E ele diz, não sabeis vós, que os que correm no estádio, ele está falando dos corredores. Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. E a gente para pensar, é verdade, né? Imagina, um vai levar a coroa. Mas aí ele faz uma comparação. Corram
dessa maneira. Da maneira que vocês alcancem a coroa. E aqui ele está fazendo uma alusão da coroa da vida, do galardão, da vida eterna, com essa coroa de uma corrida, que naquela época era uma coroa de louro, de folha, que rapidamente murchava, secava. Era só ali naquele momento e nem foto tinha como a gente tem hoje. E ele diz, aquela coroa, que eles se esforçaram tanto, esmurraram o seu corpo, ela é corruptível. Mas nós temos uma promessa de uma coroa incorruptível. E mais, essa coroa já está conquistada. Então, a fala de se domina, ele está dizendo, o cara deitado no sofá descansando, ele não vai se exercitar o que ele precisa e ele não vai ganhar a competição. E ele diz, o atleta, então, ele não deixa que essas outras coisas ligadas ao prazer, ao conforto, o dominem. Ele se domina. Ele se obriga e se condiciona a viver aqui. E verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Imagina uma corrida sem linha de chegada. Às vezes a gente entra para o evangelho, a gente é convertido e a gente começa essa corrida. Mas a gente está correndo e não tem linha de chegada, a gente está correndo sem meta, sem objetivo. Então, deixa eu colocar pelo menos uma meta de algo que eu tenho repetido aqui há 8 anos. Coloque a meta de ser mais santo esse ano do que você era o ano passado. E se todo ano você cumprir essa meta, você vai galgar um caminho de santificação esplêndido. Mas isso vai ser possível se você se esforçar por isso. Como um atleta que se dedica, você vai precisar ler as Escrituras cada vez mais. Você vai procurar entender o que você está lendo e não fazer uma leitura para cumprir um calendário de leitura anual. Você vai orar mais, verdadeiramente querendo se relacionar com Deus. Você vai, um dos grandes problemas da nossa igreja, você vai ser mais assíduo nos cultos. São os meios de graça que Deus nos dá. E como um atleta que corre uma carreira, eu tenho uma meta. E sem esses meios, sem o uso desses meios, eu vou me enfraquecer, eu não vou ganhar a corrida, eu vou cair, eu vou me enfraquecer. Leia as Escrituras, venha ter comunhão com os irmãos em culto, ore ao Senhor e participe com fidelidade e sinceridade dos sacramentos. São esses os meios de graça para a sua santificação e é essa a sua meta na corrida da sua salvação. Por fim, verso 27, ele diz, mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa imagem que ele coloca aqui de esmurrar, como eu já havia adiantado aqui, eu submeto o meu corpo. Eu não obedeço o que o meu corpo quer. Quantas vezes, irmãos, nós somos orientados pelos médicos? Olha, você tem tal doença e você não pode comer aquilo. Aquilo é como um veneno para você. Eu tinha, meu avô paterno, que nós tivemos pouquíssima relação, ele já tinha tido a sua perna amputada por causa de fumo de cigarro. E dentro do hospital ele dava um jeito de conseguir cigarro para fumar escondido. E o médico falou, você vai morrer por causa disso. Mas ele não conseguia ficar sem. E assim nós fazemos com outras coisas, nós achamos horrível quando se fala de cigarro, porque a gente é crente. Mas tem um monte de outras coisas que você não deveria fazer, mas você faz. Porque você não consegue submeter o seu corpo de maneira racional a algo que você sabe que é para o seu bem. Para a sua qualidade de vida, cuidar do seu corpo e a qualidade dos seus relacionamentos. Nós sabemos que não devemos ser maledicentes, fofoqueiros, ficar mexericando na vida dos outros. Mas a gente quer fazer isso, porque isso dá algum prazer. E então assim, nós vamos desgastando as nossas relações, nós vamos desgastando o nosso corpo, e a gente está correndo a vida cristã sem meta. Porque tudo isso atrapalha meu processo de santificação. E Paulo diz, eu esmurro, eu submeto, eu condiciono o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Paulo está falando das mesmas pulsões que eu e você temos. Provavelmente Paulo teve a experiência do casamento, mas agora ele não está casado. E ele diz, o meu corpo não vai mandar em mim. O propósito maior da minha vida é anunciar o Evangelho, e eu não vou perder tempo com outras coisas. Ele está criando uma lei com isso? Não. Ele está dizendo que é o que ele faz. Porque ele tem essa consciência na sua vocação. Sabe, irmãos, tentando resumir tudo isso para encerrarmos por aqui,
Se estamos falando da escravidão da liberdade ou das correntes da nossa liberdade, gostaria de colocar algumas coisas aqui. Se você quer verdadeiramente ser livre, como o apóstolo Paulo nos chama aqui, você precisa entender que se você é livre, você tem um senso de obrigação. Eu quero dizer com isso que você não faz o que você quer, você faz o que você tem que fazer. Isso é liberdade. Você poderia não fazer, mas você vai fazer, porque você tem um senso de obrigação e você sabe que precisa fazer. Então você faz o que tem que ser feito e não o que simplesmente seu corpo quer fazer. Essa é a primeira coisa. Se eu sou livre, eu faço de livre vontade o que eu tenho que fazer. Segundo lugar, se eu sou livre, ninguém me obriga a fazer. Eu mesmo me obrigo. Eu não preciso de que o pastor ou o irmão fique na minha cabeça dizendo isso ou aquilo. Eu preciso entender e aplicar as verdades. Me obrigar a fazer o que eu tenho que fazer. Quantas e quantas e quantas vezes pessoas, ao longo do meu curto ministério, as pessoas dizem, eu parei de ir para a igreja. Por quê? Você não me visitava. Como assim? Se eu sou livre, ninguém me obriga. Eu mesmo me obrigo. Eu não tenho que ir na sua casa te trazer para o culto. Você que tem que vir porque você quer vir. Terceiro lugar, se eu sou livre, como o apóstolo Paulo coloca as ilustrações do esporte no final. Se eu sou livre, eu me esforço com tudo que tenho para fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Eu poderia não fazer, mas eu vou fazer, porque é isso que eu preciso fazer. E quando você se vê diante dessas coisas e pensa assim, eu não tenho emocional ou cognitivo suficiente para fazer o que eu tenho que fazer, eu não consigo. Como o seu avô, ele sabia que ia morrer, mas ele não conseguia parar de fazer algo que fazia mal para ele. Deixa eu te explicar algo muito importante para a vida cristã. Tudo aquilo que Cristo, em sua palavra, exige de nós, Ele nos dá todas as condições de viver. Ele não coloca sobre os seus ombros toda a capacidade de fazer. Ele mesmo te dá condições. E sabe como que Ele te dá condições? Principalmente porque Ele se submeteu por amor a você. Ele é livre, sempre foi. Mas Ele submeteu o seu corpo à humilhação, ao sacrifício, à morte, porque Ele quis. Quando Ele ia explicar sobre o seu sacrifício, Ele diz, ninguém toma a minha vida. Eu vou lá entrego. Eu quero viver esse sacrifício. Ainda que tudo aquilo fosse extremamente sofrido para ele, e ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, eu não vou fazer o que meu corpo quer, que é fugir daqui, como Pedro está me sugerindo. Ele diz, eu vou para a cruz, porque essa é a vontade do Pai, e eles são um. E ele diz, essa é a minha vontade, ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida. E quando Cristo faz isso, você é acrescido ao corpo de Cristo, ou seja, Ele habita em você. Se Ele fez tudo isso, você não consegue deixar de viver a sua liberdade por causa do testemunho com o irmão, pelo cuidado com o irmão? É claro que consegue, porque Ele vai te dar tudo o que você precisa para viver isso. Ele levou a condenação de toda a escravidão para que você fosse livre e agisse nessa liberdade na obrigação do amor ao próximo. Como perguntaram para ele, Senhor Jesus, qual o resumo de toda a lei? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu ser e amarás ao próximo. Esse é o resumo de toda a lei.